Eu sou a Marília e eu vim aqui basicamente por duas razões. Já agradeço a oportunidade de estar aqui, já peço desculpas porque após falar eu preciso ir embora, porque eu vou lá para Guarulhos ainda. Fiquei muito feliz de ver algumas das minhas mães aqui. E eu poderia contar um monte de coisas sobre a Síndrome do Amor, né? Inclusive que nós somos uma associação também, que eu prefiro chamar de grupo de apoio. Nós hospedamos em Ribeirão Preto famílias que vão em busca de diagnóstico e tratamento, que também é verdade, que nós temos parcerias com 7 hotéis, né, com o que é chamado de economia de comunhão. Então a gente não recebe o dinheiro, mas os hotéis nos doam os seus serviços. Mas na verdade eu vim primeiro para colocar a Síndrome do Amor à disposição de vocês, né? Porque nós temos uma atividade um pouco diferente do que a maioria das outras entidades. Nós existimos justo e exclusivamente para olhar para as famílias, né? Então, eu fiquei pensando o que a gente tinha em comum, né? Eu que sou mãe de uma criança que tinha síndrome de Edwards, que já é uma estrelinha, vocês, né? Alguns também pais de estrelinhas, outros que têm os filhos e cuidam desses filhos. Na verdade, o que nós temos em comum é o fato de termos precisado enfrentar a morte de um sonho. A gente precisou enfrentar a morte do sonho do filho saudável, né? Que corre pela casa, que faz bagunça, que precisa chamar para, né, ir para dentro de casa porque a mãe vai dar bronca, como eu faço, eu sou igualzinha a avó lá do teatro. Enfim, né? É aquela situação em que a vida diz um não pra gente, e é um não dolorido, um não difícil demais. Há 14 anos, né, eu tive um filho com síndrome de Edwards e comecei a perceber na convivência de 1 ano e 5 meses com ele que as famílias, né, a criança tinha algum tipo de cuidado, em alguns lugares bons cuidados, outros não tão bons, mas cuidados técnicos, mas a família ficava lá, desesperada, no escuro. Então, eu fiz um pacto, né, de todos os dias da minha vida, depois disso, contar para alguma mãe que essa história não era só dor. E ao longo do tempo, né, eu poderia, por exemplo, ter fundado a Associação da Síndrome de Edwards, mas eu não queria levantar bandeiras. Então, eu acho muito legal a ideia de ter mais doenças, porque o nome pouco importa, né? Importa, claro, a gente tem um lado da ciência, que é muito importante, o lado da política. O que eu acho de verdade, por isso vim colocar a Síndrome do Amor à disposição, é que não é só isso, falta, né? Essa família, além dela ter todo o aparato técnico, ela precisa ter o aparato do amor. Eles falam, nossa, mas como assim amor, né? A gente conhece o amor, mas a grande maioria de nós oferece o amor que fragiliza, né? O amor que causa dependência, porque no nosso DNA nós temos uma palavrinha complicada que chama-se assistencialismo. Então, eu falo como mãe e como associação, né? As associações, né? Esse pessoal que vocês viram aqui da diretoria, eles não são a associação. A associação é a somatória de todos nós, né? Inclusive, apesar de não ser associada da associação de vocês, eu me sinto participando dela, porque eu também tenho interesses, né? Que ela vá bem. Então, talvez vocês também, mas eu seja uma das únicas pessoas que fundou algo que o maior sonho da minha vida é que não precisa existir, né? O meu sonho verdadeiro é que as famílias não precisem mais de uma associação de apoio para se sentirem mais equilibradas num momento tão difícil, né? Que a própria medicina, que o próprio direito, que a assistência social, ou sei lá quem, possa fazer esse trabalho, né? E, enfim, eu possa me aposentar e ir para Paris. Mas, enfim, não é essa a realidade. A gente vai ter uma tendência, sim, né? Nós temos um problema seríssimo, maior do que a doença, que chama-se relacionamento.
Porque nós estamos feridos com os nossos filhos com uma doença que não tem tratamento muitas vezes, que a gente percebe que o profissional de saúde quer nos ajudar, mas não sabe como. O profissional de saúde sabe que nós estamos no estado emocional no ápice, né? Ele também se sente ameaçado, né? Então, como eu disse, o senhor Tony, eu ouvi falar, o senhor Tony, eu achei que era um senhorzinho, de uns 900 anos. Como ele disse, a família é mais doente do que a própria criança, do que o próprio paciente, porque no caso do meu filho, por exemplo, eu sei que não é o caso de vocês, mas a vida para ele era aquilo, ele não conhecia outra vida. Então o que a gente faz? A gente se vitimiza, porque a gente tem o assistencialismo no sangue. Então, se o meu filho é doente e o seu não é, você tem que me ajudar. Errado. A gente tem que se unir. Errado. A gente tem que se ajudar, não porque o filho é doente ou o filho é saudável, porque a gente precisa ter a consciência de que nós somos uma célula do mesmo corpo. Então, cada um de nós é responsável pelo cara que está passando fome lá do outro lado do planeta. Né? E todos nós teremos uma história de dor para contar. A nossa dor é ter um filho que eu gosto de chamar especial, apesar de saber que não é esse o termo que se usa, mas eu gosto. É que a gente tem um filho com uma doença rara que poucos conhecem. De outra mãe, ela tem um filho com dependência química. O outro perdeu os pais muito cedo, outros nem conheceram. Então, nós não somos mais nem menos do que ninguém porque temos uma dor, porque a nossa dor é rara. É a nossa dor. A nossa dor é sempre maior. Então, o amor que fragiliza é o amor que segura. O que eu percebo, apesar de não ter tanta, assim, né, a gente fica apagando incêndio, então tem 10 anos da minha vida que eu olho para a síndrome do amor e tento sobreviver também, porque também sou voluntária, mas enfim, o que a gente percebe é que o assistencialismo, ele também está no sangue da gente que constitui essas associações, e a gente acredita que pode resolver os problemas. A gente se esquece que a gente pode muito, mas a gente não pode tudo. Então, a minha voz, né, para as famílias é: cuidado com as expectativas, né, que vocês têm de ajuda hoje. Né? Cuidado, para não se frustrarem mais ainda, como disse Helena aqui, sobre a tentativa das políticas públicas que não caminham. A gente precisa de muita energia para aguentar essa história, gente. Cuidado para não perder energia demais com coisas que dependem muito mais da gente. Porque, no nosso caso, muitas vezes a cura está em como a gente olha para a situação. Como a gente olha para ela. A cura está no nosso olhar, não está na situação fora da gente. Então, a síndrome do amor busca, né, com essas mães aqui, que podem contar um pouquinho também dessa história, o amor que fortalece, né? E esse amor é o amor de mãe mesmo, aquela que dá bronca, né? Aquela que põe para dormir, aquela que tira o celular da mão e fala: você não vai ficar o dia inteiro no celular, porque a vida não é só a internet. E a mesma coisa eu digo para vocês: a vida não é só doença, pelo amor de Deus. Uma pessoa não pode ser uma doença. Uma criança é uma criança. Precisa brincar, precisa de alegria, precisa de leveza. Então é isso que a gente fala. A gente quer que as famílias se fortaleçam, né, através do incentivo de enxergar a vida como vida, não como doença. É difícil? Gente, eu passei por isso. Talvez não tenha uma situação mais difícil do que essa. É aqui, né? Mais difícil do que essa. Mas os desafios também fazem parte do pacote vida. Não tem ninguém que não tenha desafios. Então, o caminho, né, do amor que fortalece, primeiro, é a autossustentabilidade. Passar a mão na cabeça, dizer: olha, eu vou resolver para você, não é a melhor coisa a fazer por vocês, famílias. Eu sei, porque também passei por isso.
E todas as pessoas que passaram a mão na minha cabeça, eu sou muito grata, eternamente grata, porque de vez em quando é necessário, mas elas ficaram na minha mente porque elas me passaram a mão na cabeça um pouquinho, só para eu criar um pouquinho de força e depois falaram, agora é com você, vai lá. Né? O amor que fortalece, ele deixa crescer. Então, na verdade, tudo, né, que a gente faz é visando a mudança do olhar, foco na vida, mostrando que a pessoa não é uma doença, que existe sim um lado construtivo e transformador nessa história toda. Né? A gente não tem um filho, o universo, Deus, a natureza, o que vocês acreditam, não colocam uma vida no mundo para estragar nada. Não existe isso na natureza. Né? Uma vida é como é, porque existem desdobramentos que a gente não consegue ver, porque é o nosso filho. Quem que quer ver filho sofrer? Mas precisa ficar atento, muito atento. Então, o dia que eu tive o Thales, eu achei que eu ia morrer, porque eu nem sabia que ele tinha um problema de saúde. E eu tinha 2 filhos adultos e saudáveis, e eu nem tinha doença na minha família, que o povo morre tudo com 100 anos. Vocês vão ter que me aguentar muito. Mas eu achei que eu ia morrer. E eu percebi que eu estava numa corrida. Mas não era na corrida contra o tempo de vida do Thales. A linha de chegada para a gente, meus amigos, chama-se gratidão. Enquanto a gente não chega na gratidão, os nossos filhos ainda não cumpriram a parte deles nesse mundo. Mas como é que faz isso tudo, Marília? Pelo amor de Deus, parece tão fácil, né, gente? Mas eu sei que não é. Eu não vim aqui para ensinar nada para vocês, ao contrário, eu vim para aprender. Mas eu tenho 2 dicas, assim, baseadas em 1.600 histórias, né, que eu já escutei na vida. A primeira é um treino muito importante de algo que parece fácil, mas é muito raro nesse mundo, chamado empatia. É se colocar no lugar do outro. Na outra sala ali, nós falávamos com a mãe, né, sobre o olhar do outro sobre o nosso filho, e eu disse que eu falo para as minhas mães, olha, se coloca no lugar dessa pessoa antes de você passar por isso. Quando você olhava uma criança que não era dentro da referência que você esperava, você não estranhava também? Você não tinha um certo medo de como se aproximar dela, ou, enfim... As pessoas não são obrigadas a conhecer doenças raras, nem os médicos, muitos médicos ainda não conhecem. Quando o médico não sabe o que fazer, muitas vezes não é porque ele é desumano, é porque ele não sabe. E para quem estuda tanto, para quem tem tanta responsabilidade, deve ser muito difícil dizer que não sabe. Deve ser muito difícil sentir que não sabe. Deve ser muito difícil pensar que pode ser até processado e perder o direito de exercer sua profissão, né, em função do não saber naquele momento. A segunda coisa é o não julgamento. Se a gente consegue não julgar, então a gente consegue se colocar no lugar do outro. Né? E o não julgamento começa da gente mesmo, né? A culpa, né? De pensar em todas essas coisas que derrubam a gente. Bom, em termos de tudo para finalizar, o que eu venho pedir, na verdade, humildemente, mas pedir com muito amor a vocês é a união, né? A gente não pode cada um puxar para um lado, nós somos separados, nós somos poucos. Nós custamos para o Estado, os nossos filhos custam para o Estado, os nossos filhos andam na contramão, né, do mundo capitalista, que é o mundo que nós vivemos. Porém, juntos, nós somos muitos. São milhões de pessoas com doenças raras no mundo. Só que se cada um puxar a sardinha para o seu lado, tá tudo danado, não vai, não vai. A gente tem que fazer mais encontros, sim, com as associações e perguntar para cada uma, o que você faz de melhor? Ah, gente, eu só sei cuidar de família, eu sou da Cruz Vermelha. Se eu botar meus soldados lá no front, morre tudo, que é tudo manso demais. Mas isso eu sei fazer bem. Ah, eu direito, eu saúde, eu política.
e dividir isso e cada um definir qual é a sua parte e fazer bem a sua parte, pensando qual é a forma mais viável e simples de agir, porque a gente está morrendo na complexidade das coisas. A gente está tornando tudo complexo demais, e o que é complexo demais acaba não sendo viável. Isso não acontece. Então você trabalha e morre na praia. Eu chego lá, recebo minhas famílias. É tão pouco o que a gente faz, mas a gente faz bem. A gente faz bem. Então, em termos de associação, de grupo, de equipe, gente, a gente tem o Deus de uma associação é a causa. Qual é a causa da Associação Niemann-Pick Brasil? Não interessa se ela não é assim, ela fala muito alto e me incomoda, se ele falta muito, não interessa se eles estão fazendo pela causa, ponto. As associações não são lugares para a gente treinar o ego, muito menos as vaidades. A causa é o começo de tudo. E por último, né, para terminar, algo que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né, da minha experiência como mãe, né, e como fundadora de uma associação que já tem 10 anos. A gente nunca, ou talvez nunca seja muito tempo, a gente, nesse momento ou num prazo curto, não consegue oferecer para as famílias, vamos imaginar que sejam os nossos clientes, o que elas mais querem. A gente não tem a cura. E para você acordar, trabalhar e viver, sabe, pensando que você não tem como oferecer o que para quem você trabalha mais quer, tem uma palavra mágica que eu treino todos os dias da minha vida, porque eu queria muito ter a pílula da cura, mas eu não tenho. O nome dessa palavra é humildade. A gente não vai ganhar nada com o que a gente está fazendo. A gente só vai ganhar tudo, que é a oportunidade de fazer. Muito obrigada.